Olá, professora ou professora, eu me chamo Girlane Silva, sou professora de Ciências aqui da Gerência de Anos Finais na Coordenadoria de Ensino Fundamental e estou aqui para dar continuidade ao eixo formativo do Programa de Apoio Pedagógico aos Professores do Carioca 2. Nessa nossa segunda pista didática, contemplaremos a habilidade de reconhecer a importância da utilização responsável do método mais adequado, preservativo masculino, na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que está presente no bloco 1 do segundo bimestre do material, mais especificamente nas páginas que vão de 186 a 188. Bem, então quando a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, estamos falando de alguns dos problemas mais comuns de saúde, e também um fator importante na saúde pública, porque é um fator de diminuição da fertilidade. Então, o material utiliza aí o gancho com a habilidade anterior, que tratava sobre sexualidade, para discutir como os direitos sexuais e reprodutivos devem ser gozados de forma responsável e informada, de modo não somente a evitar uma gravidez precoce, uma gravidez indesejada, mas também como forma de prevenir as ISTs. A videoaula Deu Ruim, Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Rio Educa na TV, pode ser utilizado como sala de aula invertida, pois trabalha os conceitos das ISTs, trazendo os principais exemplos, como a sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, dentre outras. Bem, então vamos trazer aqui para a nossa realidade. A vida sexual ela tem se iniciado cada vez mais cedo. E o risco de contrair ISTs aumenta nessa fase pela falta de informação. E vai caber à escola, na maioria das vezes, o dever de trazer esse conhecimento para os adolescentes. Dessa forma, é importante tratar das questões que envolvem a sexualidade sem tabu e de forma a sanar ao máximo todas as dúvidas dos estudantes. Então, uma dica de videoaula, mais uma dica de videoaula que pode ser utilizada para sensibilizar os estudantes com relação às ISTs, para que eles possam já trazer, conhecer algumas informações sobre elas, ver o que eles já sabem sobre o assunto, é a videoaula AIDS e Agora, do Rio Educa na TV. Então, mais uma ferramenta que pode ser utilizada aí para o estudante, não somente como sala de aula invertida, para sensibilizar o aluno, mas também, após toda a discussão do conteúdo, também como uma forma de sintetizar e de fazer uma revisão mesmo, de revisitar o tema. Então, fica essa dica de ferramenta para você. Professor, ao falar sobre as ISTs, sugerimos que o faça sempre que puder, utilizando rodas de conversa, desde que o estudante se sinta à vontade para trazer as suas dúvidas e questionamentos. Como professor mediador, é sempre bom esclarecer para a turma que a terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST, passou a ser adotada em substituição à expressão doença sexualmente transmissível, DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais ou sintomas. É importante que o estudante compreenda que nem todas as ISTs apresentam sintomas. Assim, não se pode determinar se uma pessoa pode ou não transmitir uma IST apenas olhando para o seu corpo. Essa imagem, conheça os fatores de risco, traz alguns desses fatores. Não usar o preservativo é o principal deles, mas outros cuidados também devem ser considerados, como comportamento sexual, falta de cuidados com a higiene ou falta de assistência médica após manifestação de sintomas. Muitas vezes as pessoas têm os sintomas, mas têm vergonha de procurar uma assistência médica para resolver aquele problema. Converse com os estudantes sobre a existência dos programas de planejamento familiar que são gratuitos no SUS e apresentam os diferentes métodos, não somente contraceptivos, mas também métodos que vão prevenir as ISTs. Aponte a necessidade da realização de exames e acompanhamento médico para aqueles que já possuem vida sexual ativa, principalmente.
Uma outra forma de prevenção disponível nos postos de saúde é a vacina contra o HPV, que pode e deve ser aplicada tanto em meninas quanto em meninos. A vacina é eficaz e salva vidas. Além disso, esclareça que, além dos hábitos de saúde e comportamento sexual, as diferenças fisiológicas e anatômicas entre o sexo feminino e masculino são fatores importantes a se considerar. Por exemplo, porque na maioria das vezes os sintomas das ISTs se manifestam mais facilmente em mulheres. A exposição da mucosa e umidade feminina oferece um bom ambiente para a invasão e a proliferação de micro-organismos, por exemplo. Bem, apesar de serem assintomáticas em alguns casos, as ISTs podem afetar tanto homens quanto mulheres. Os cuidados se estendem a ambos os sexos. Usar camisinha, manter a higiene corporal, se vacinar são comportamentos importantes tanto para homens quanto para mulheres. É importante deixar isso claro para os estudantes que muitas vezes acham que determinados cuidados devem ser tomados apenas por parte das mulheres. Eu trouxe um exemplo muito latente disso, que é sobre o alto número de amputação de pênis no Brasil, muitas vezes associado à falta de limpeza e higiene correta. É importante que desde cedo, desde que iniciem a vida sexual, os jovens compreendam que uma vida sexual saudável depende não somente do seu próprio, do seu autocuidado, como também do cuidado do seu parceiro. Conhecer e confiar no parceiro e nos seus hábitos é fundamental para manter esse equilíbrio. Por fim, embora a habilidade considere apenas a utilização do preservativo e essa prática ela deve ser sempre reforçada, né, você pode trazer como ampliação, além da vacina do HPV, né, além dos cuidados de higiene corporal, de autocuidado, você pode trazer, né, como ampliação as profilaxias pós e pré-exposição às ISTs. Então, existem diferentes abordagens voltadas para a redução do risco de exposição e esses exemplos incluem a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, e a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, né, que são intervenções biomédicas baseadas no uso de antirretrovirais, são os coquetéis. Né? A PEP é o uso de medicamentos antirretrovirais, né? Então ela é uma pós-exposição por pessoas após terem tido um possível contato com o vírus HIV em situações como violência sexual, relação sexual desprotegida, acidente ocupacional com instrumentos perfurocortantes ou com contato direto com material biológico, né? Neste caso, pessoas que trabalham com esse tipo de material. Então, é importante apresentar essa profilaxia, né? Porque muitas das vezes a gente sabe que acontecem casos de abuso, né? Então, é importante que a pessoa conheça que existe a possibilidade, né? E aí a pessoa vai se informar com relação ao tempo que ela tem para procurar, né, essa profilaxia de forma que ela possa ainda fazer efeito, mas esse leque, esse cardápio de possibilidades, ele precisa ser apresentado, né, quando a gente trata de sexualidade com uma turma de adolescentes. E por fim a gente tem a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, que é o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus do HIV, reduzindo assim a probabilidade da pessoa se infectar com o vírus. Então, professor, você já deve ter percebido que essa é uma habilidade que permite assim trazer, né, é, um leque assim de ampliações. Então, você pode conduzir essa habilidade de acordo com a necessidade, com o perfil da sua turma, né? Então, a gente está chegando aqui ao final de mais uma pista didática. Eu espero que você tenha apreciado. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui da gerência através aí do e-mail e telefone, né, que está aparecendo aí no slide para você. Você pode ficar à vontade e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.